Descubra com o CERPRO o que muda e os desafios que este novo marco regulatório traz para empresas, governo e sociedade. O que é a LGPD? A lei que regula todo o tratamento de dados pessoais dos cidadãos brasileiros dentro e fora do Brasil. Missão: de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, do livre desenvolvimento e da personalidade. Vigência: sancionado em agosto de 2018, entra em vigor em agosto de 2020. Origem: a lei, baseada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, criou regras claras sobre os processos de coleta, armazenamento e compartilhamento das informações. Fundamentos: são fundamentos da lei o respeito à privacidade, liberdade de expressão, inviolabilidade da intimidade, livre iniciativa, defesa do consumidor, direitos humanos, dignidade e exercício da cidadania. Princípios: e na prática, o que muda? Governo e empresas terão que garantir maior segurança aos dados pessoais, observando a finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, responsabilização e prestação de contas. Direitos: a nova lei assegura a titularidade de seus dados pessoais, exigindo consentimento para o uso e prevendo penalidades no caso de descumprimento. A nova legislação trará mais segurança e inovação ao país. Saiba mais sobre esse assunto e como estar em conformidade com a lei em www.serpro.gov/LGPD. Fala pessoal, tudo bem? Aqui todos sabem, como conhecem, é o Lira, do canal do Lira. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Primeiramente, quero agradecer a audiência aqui de todos. Já estamos aí passando de 8 pessoas, o canal já está aberto para perguntas, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, quero que o pessoal, antes de fazer qualquer coisa, você já se inscreveu no canal? Você já marcou o sininho de notificação para receber notificações sobre os vídeos que eu coloco, as lives? Já começou a dar um like aí nessa live para que o YouTube jogue para cima? Então, já vai fazendo isso aí que eu peço a todos. Estamos aí já 7 pessoas, já passando 7 pessoas. A live também está passando também pelo Instagram, também pela página da Teilira, mas daqui a pouquinho eu vou parar. Então, a galera que está lá assistindo no Instagram, cai para cá para o canal, porque eu vou parar a live lá. Hein? Lá é só deixar o gostinho na água na boca das pessoas e vir para cá. O assunto que eu estarei falando é desmistificando a Lei Geral de Proteção de Dados. Só para fazer um overview, eu dei uma pesquisada rápida aqui, eu joguei assim no Google, assim, notícias LGPD, Lei de Garantia e Proteção de Dados. Cara, veio assim uma penca de notícias descendo. G1. Sanções do LGPD já estão valendo e demanda a atenção dos empresários. Essa notícia foi do 10/8/2021. UOL. Matéria de agora também. LGPD vê os novos direitos que todo brasileiro tem e precisa saber. Isso foi agora também. O portal R7. LGPD. Lojas podem oferecer descontos em troca de CPF. Portal da CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Aqui está falando, apostila de AI e LGPD são os temas do evento online para cartórios também. Então, hoje é uma coisa que está sendo muito batida, é uma coisa que está sendo muito falada, e eu acho que é algo muito pertinente para as pessoas prestarem atenção o que é isso. Então, para não ficar boiando nem nada, para não ficar uma coisa ruim, eu vou trazer 2 pessoas que mandam no assunto, tem conhecimento avançado sobre esse assunto. Então, eu vou trazer meu amigo Jorge Muniz e Rivaldo Muniz, que já estão aparecendo aqui. Sejam bem-vindos ao canal do Lira. Muito obrigado para vocês fazerem parte dessa live. E tá com vocês aí. Vocês, o Jorge Muniz começa, depois o Rivaldo começa. Vocês se explicam aí, falando que cada um se apresentando aí para cá, uma coisa bacana. Sejam bem-vindos. Obrigado aí pela presença. Nós que agradecemos, né, o convite. Eu vou deixar o Rivanildo fazer as honras, porque eu estava no evento agora, já falei bastante, vou deixar ele começar. Né? E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? E aí, meu amigo Lira, Jorge, tudo bem? Inicialmente é um prazer aí poder estar com vocês e poder falar um pouco, né, compartilhar um pouquinho do que a gente conhece, né, e disseminar esse conhecimento para a turma, né. LGPD é um assunto que é extremamente importante para nós e para as empresas, né? Mas para nós do que para as empresas, né?
Então, é um ponto, assim, bem legal, né? É uma coisa hoje que tá muito batido. Cara, dei uma lida aqui no Google aqui, eu falei, Jesus, caraca, é notícia atrás de notícia, e as empresas vão ter que se adequar, né, Jorge Muniz? Exatamente. Na verdade, boa noite, pessoal. Faço minhas palavras do Rivanildo. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a LGPD, uma coisa que a gente gosta muito. Agradeço o convite do Lira. E assim, pessoal, já passou do tempo que as empresas tinham que se adequar. Já passou do tempo. A lei ela foi criada em 2018, dia 14 de agosto de 2018. Ela deveria ter entrado em a vigência dela dia 14 de agosto de 2020, só que só aconteceu no dia 18 de setembro de 2020. E as vigências da lei, elas entraram agora dia 1º de agosto de 2021. Então, assim, para ontem, que as empresas precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Lei essa que não veio para proibir o empresário de utilizar dados pessoais em seus processos. Ela veio para poder dar uma transparência maior como é que as empresas utilizam os dados e dar uma segurança maior nos dados e a privacidade dos dados dos titulares. Então, assim, no decorrer dessa live aí, eu e o Rivanildo vamos bater uma bola junto com o Lira aí, desmistificar a LGPD para vocês aqui, meus amigos. Um ponto bacana, gente, só já me antecipando, né, é que, assim, hoje a gente escuta muito, né, LGPD e GDPR, né, e muita gente, às vezes, não sabe, né, o que é GDPR. Então, um ponto interessante é que a LGPD ela é baseada na GDPR. E o que é a GDPR? Cara, a gente pode dizer que a GDPR ela já começa sendo a origem da LGPD, porque a LGPD ela se baseia praticamente, todo o núcleo dela, toda a estrutura dela é baseada na GDPR. E a GDPR é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Interessante é que ela é de 2016 e entrou em vigor em 2018. Ela levou mais ou menos 2 anos para entrar em vigor, semelhante à LGPD, que também foi mais ou menos 2 anos, né? E a gente já tem 1 ano com ela em vigor e já está fazendo o terceiro aniversário do 3º ano, né? E interessante é que ela incorpora grande parte da lógica de funcionamento dos conceitos do GDPR. Interessante que também, semelhante ao GDPR, ela inclui uma instituição, ou a instituição, né, de uma autoridade nacional de proteção de dados, que é um órgão federal vinculado à presidência da República e tem autonomia técnica e decisória. E é um ponto interessante. E aí a gente já vê que tem algumas coisas, né? Quando alguém fala, GDPR ou RGPD, né, que é muito mais popular, né, na turma lá da Europa, né, principalmente em Portugal, o pessoal fala muito, né, RGPD. Então, vocês já vão saber, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é aqui do Brasil, se baseia em uma lei que é da União Europeia. Tá? Então, ela é como se fosse um filhozinho, né, da GDPR, né? E eu queria fazer já vou deixar a Lira você falar, que só para poder pegar o gancho na fala do Rivanildo, é o seguinte, pessoal, essa lei ela surgiu aqui no Brasil não só com simples o intuito de nos dar segurança nos nossos dados. O que acontece? A União Europeia, a GDPR, como o Riva falou aí, muito bem disse, eles vão começar a só fazer negócios com os países que têm a sua lei própria de proteção e privacidade de dados. Então, para que o Brasil não perdesse negócios com a União Europeia, com os outros países que também vão começar a cobrar a lei do país, o que o país fez? Vou aqui dar uma olhada aqui na GDPR e pego o que me interessa, acrescento mais alguma coisa e crio a minha lei aqui. Então, a lei ela não foi criada só para poder proteger os nossos dados como titulares, não. Ela também tem um cunho econômico ao qual o Brasil, se não tivesse uma lei de proteção de dados, ela deixaria de ter fazer negócios internacionais.
Inclusive, faço uma ressalta aqui para vocês que estão nos assistindo ao vivo, que vão nos assistir no futuro. Se a sua empresa não se adequar à LGPD, o que poderia acontecer com o Brasil lá fora, com outros países, de não ter negócios sendo realizados, vai acontecer a mesma coisa aqui com a sua empresa. Então, assim, daqui a um tempo, quando a população tiver a maturidade da lei, ela só vai fazer negócios com empresas que estejam, pelo menos, em processo de adequação à LGPD. Fazendo só uma pergunta aqui. Tem algum tratado internacional, como estava vendo aqui no site da CNJ, que vai ter um fórum de cartórios, e até a apostila de Haia. Tem algum fórum internacional que alguma coisa, algum comitê internacional, alguma coisa internacional que ele tem as diretrizes e ele, como fosse ele comandar alguma coisa para que esse tratado ele aconteça entre dois países. Então, um tratado bilateral, o Brasil teve que fazer sua lei, como que diz, esqueci agora o nome, que você faz uma lei signatária, né? Uma lei signatária a um tratado que é o mesmo tratado que foi feito pela União Europeia, e se não seguir esse tratado, o Brasil perde alguma coisa. Tem alguma coisa que tenha sobre isso? Desculpa a minha ignorância, é uma pergunta. Cara, na verdade, o que eu percebo assim, não só Brasil ou União Europeia, mas os demais países também têm que ter uma lei de proteção de dados e de privacidade. Todos eles têm que ter. Então, como o Jorge estava explicando, se o Brasil não tivesse uma lei de proteção de dados pessoais, ele não ia conseguir fazer comércios ou transações internacionais com os países da União Europeia. Da mesma forma, isso ia acabar acontecendo com os demais países que também têm a sua lei de proteção de dados. Então, seria igual para todos os países, tá? Não, no conceitual, o que seria o LGPD? Você pensou a pergunta ali, né? O que é LGPD? Aí eu responderia isso aqui. O que seria? Primeiro, para uma pessoa leiga. Entendeu? Uma pessoa que não entende nada, ela tem uma empresa, ela precisa se adequar. O que seria isso? Essa é a lei que ela visa sobre o tratamento de dados. O que são tratamento de dados? Coleta, armazenamento, processamento, compartilhamento, distribuição. Ou seja, qualquer ação que você faça em relação aos dados pessoais, aos dados CPF, nome, RG, telefone, endereço IP, qualquer informação, qualquer tratamento, qualquer ação que aconteça em cima desses dados, essa lei ela veio para proteger essas informações, independente se ela vai ser realizada por pessoa física, por pessoa jurídica, por órgãos do governo, ou seja, qualquer pessoa, até aquela pessoa que vende a pipoca ali na esquina da sua casa, se ela tem um caderninho e ela anota o seu nome e o seu telefone, ela está realizando um tratamento de dados. Então, todo mundo precisa se adequar a essa lei. É uma lei que, como eu falei no começo da minha fala aqui, ela não veio te proibir de utilizar o dado pessoal. Ela veio dar mais uma transparência. Vamos fazer um exemplo aqui, que eu trabalho com a parte de hotelaria. E com certeza você, Lira, o Giovanni, eu tenho certeza absoluta que já viajou. Quando a gente chegava lá para fazer uma reserva no hotel, vamos supor que você está fazendo no site do hotel, ele vai te pedir o nome, o endereço, o CPF, a identidade e outros documentos, outros dados seus. Esse dado, quando ele chegava dentro do hotel, você não sabia o que acontecia com esse dado. Não sabia se ele ia ser passado por um parceiro, ou seja, uma empresa que faça serviço de turismo. Ele podia pegar essa base de dados e entregar para essa agência de turismo, e essa agência de turismo podia pegar ela, e vamos levar uma galera aqui para o restaurante, o pessoal gosta disso, toma aqui as informações deles. Ou seja, quando a gente fazia esse tipo de ação, a gente não sabia o que estava acontecendo, quem é que estava tendo acesso e possuía os nossos dados. Agora, com a transparência que a LGPD trouxe para o Brasil, trouxe para nós titulares de dados,
Se eu entrego o meu dado no restaurante do Lira, depois eu vou perguntar assim, Lira, como é que você está tratando os meus dados? O Lira não pode mais pegar o meu dado e passar para o Rivanildo sem o meu consentimento. O Lira não pode mais pegar os meus dados e criar um mail list lá e disparar e-mails sem o meu consentimento. Então, ou seja, foi dado para nós, a grosso modo de dizer, o poder de decidir o que as empresas podem e devem fazer com nossos dados pessoais. O Rivanildo, nas empresas, mais ou menos, né? Qual é o impacto que geraria nas empresas essa lei? Qual é o impacto direto que essa lei, entendeu? Ela geraria direto, entendeu? Nas empresas. Qual é o impacto? O primeiro impacto, até o Jorge acabou de comentar, né? Começa a ter uma mudança, né, de cultura, né, de paradigma das empresas, onde elas começam a entender que elas precisam ter alguns processos estruturados em relação a, por exemplo, o que vai ser coletado. Algumas empresas costumavam fazer aqueles cadastros coletando um monte de coisa, e agora ele tem que ter o cuidado em que ele tem que coletar o mínimo possível. E quando ele coletar esses dados, e esses dados estiverem armazenados na empresa, quais as medidas de segurança ele vai ter que implementar? A LGPD, por exemplo, no artigo 46, ele diz que as empresas, ou os controladores, né, que é um termo utilizado para representar quem está coletando, tratando e manipulando os dados pessoais, eles precisam implementar medidas técnicas e administrativas, e não é de qualquer jeito, tem que ser medidas técnicas e administrativas, se baseando pelos benchmarks, né, pelas melhores práticas, né, em relação à segurança da informação, para garantir aqueles dados que ele coletou. Depois ele tem que implementar proteção. Além da proteção, ele tem que ter uma estrutura onde nós, enquanto titulares dos dados, se nós questionarmos, olha, empresa, os dados que você armazenou da minha pessoa estão corretamente armazenados, eles foram coletados corretamente, os meus dados são verídicos, porque pode ser que a empresa coletou algum dado e na hora de armazenar colocou alguma informação errônea sobre o titular. E aí o titular começa a interagir com a empresa e aí a empresa começa a já ter essa mudança de cultura, a maneira de trabalhar no dia a dia. Interessante que a LGPD, diferente do que algumas pessoas, algumas empresas, tá, elas se equivocam, é que coleta de dados pessoais ou tratamento de dados pessoais como um todo, que envolve uma série de operações, não é feito somente de cliente, de parceiro, de um representante, mas pode ser feito também do funcionário. Porque, às vezes, a empresa é uma empresa pequena, e aí pode ser que seja um distribuidor, e aí ele não precise coletar dados de clientes finais, mas ele tem funcionário. Então, ele já começa a coletar os dados do funcionário e o funcionário tem os mesmos direitos enquanto titular. Então, a empresa como um todo, ela já começa a sofrer vários impactos, várias mudanças. Uma das coisas que é mais, assim, evidente em relação à LGPD e que é um impacto para empresas é essa questão do artigo 46 que eu mencionei. A empresa ela ter que implementar medidas de segurança. Algumas empresas, às vezes, não tem nenhum antivírus centralizado, né? Às vezes é aqueles antivírus gratuito, por exemplo. E aí ele já começa a ter que mudar. Olha, se tiver uma violação de dados, a multa pode chegar a 2% do faturamento a 50 milhões. Então, ele já começa a ter uma série de impactos, né, em relação à mudança na maneira de tratar os dados dos funcionários, dos clientes, tá? Enfim, de qualquer pessoa que ele venha manipular. Interessante que a LGPD, também complementando, até para conceituar o ponto, ela é uma lei brasileira que está relacionada com a proteção de dados pessoais que são coletados dentro do território nacional. Então, já gostaria de reforçar que se o dado está sendo coletado lá no Japão, não se aplica a LGPD, tá? Então, o primeiro ponto é dado coletado aqui dentro. Se o turista veio lá do Japão, está aqui no Brasil, e eu estou coletando dados dele aqui do Brasil, ele está
protegido em relação ao LGPD, só para vocês entenderem o conceito. Então, já começa a ter uma série de mudanças para a empresa em relação à própria maneira de tratar os dados das pessoas com que ele vai atuar, né? Ô, Riva, Desculpa. Pode falar. Desculpa. Ô, Riva, eu acho que, assim, no conhecimento, na experiência que a gente já tem aí das visitas, do que a gente já fez, o grande calcanhar de Aquiles dos pequenos e médios empresários é o quesito de segurança da informação. Por que eu estou falando isso? Porque nós não temos cultura de segurança da informação no nosso país. Então, assim, é bem provável que hoje, em pleno ano de 2021, nós ainda temos empresas que rodam sistema operacional pirata. Nós temos ainda, podem ser sistemas operacionais legítimos, mas que estão descontinuados, tipo o Windows 7. Então, assim, uma vez que você não tem mais esse controle de receber os patches de atualizações de segurança, o que nós estamos criando aí dentro da sua empresa? Uma vulnerabilidade, uma fraqueza lá do seu sistema. Às vezes é um computador que você tem que roda um sistema que é um sistema operacional falsificado, onde guarda todas as informações da sua empresa, que você não tem nenhuma rotina de backup. Você não sabe quais são os riscos que impactam o seu negócio e os riscos de TI. E você não sabe também nem os riscos dos seus colaboradores. Então, assim, é muito temeroso quando nós vamos falar de LGPD para algumas pessoas, que elas já querem que você pegue um programa, instale um programa, acha que um programa vai resolver tudo, e você esquece de olhar esses pontos que estão sendo ditos. Porque não adianta nada você colocar um programa de privacidade na sua empresa se você sequer sabe o que está acontecendo. Se você sequer se conhece. Porque muitas pessoas fazem as suas rotinas de trabalho em diversos tipos de segmento automatizadas. Elas não conhecem os processos, elas fazem aquilo. É uma linha com aquelas monte de formiguinha, uma atrás da outra, uma sentindo o cheiro da outra. Se algum obstáculo entra no meio do caminho, o que acontece? Elas se espalham, elas perdem as referências e daqui a pouco elas começam a se organizar de novo. Então, as empresas, vai acontecer muito disso, porque elas vão achar que tem, e tem muita gente falando isso, que é só instalar um programa lá que vai resolver o problema, e está longe disso, está longe de ser isso, e você não vai dar atenção a esses problemas. E aí, daqui a pouco, você vai investir o dinheiro no programa e ainda vai ter o vazamento de dados e ainda pode ter uma sanção aí que seja administrativa ou que seja um bloqueio de dados. E complementando novamente o que o Jorge falou, Lira, impacto para as empresas. Note que não só a empresa ela tem que investir em proteção de dados, e quando a gente fala de proteção de dados, como já citamos, né, são medidas que podem ser administrativas, desde conscientização, treinamento, que é importante porque, olha só, muitas das ações de proteção de dados está relacionado com treinamento, tá? Questão de finish, né, fraudes, engenharia social, por exemplo, está relacionado com muito das ações que a gente vai utilizar para treinar as pessoas dentro da empresa estão relacionadas e inseridas dentro desse contexto de medidas administrativas. Daí o que acontece? Quando a empresa ela não dá atenção, ela não está trabalhando com a implementação da LGPD, ela não está implementando essas medidas de proteção, se ela tiver uma violação de dados, por exemplo, o que aconteceu com as lojas Renner, que é bem recente, todo mundo viu. Cara, criptografou os servidores. Foi um impacto imenso para a empresa. E o que acontece? Ela pode ser penalizada porque, em algum momento, pode ter tido vazamento de dados pessoais. Então, tanto a empresa ela pode sofrer uma violação de dados se ela não implementa essas medidas de segurança que estão lá elencadas lá na lei,
ela ainda pode pagar por isso, ou seja, vai pagar 2 vezes. Ela vai sofrer porque ela vai ter prejuízo, vai parar a operação dela porque teve uma violação de dados, um incidente de segurança, onde servidores foram indisponibilizados, e ela ainda pode responder pela lei porque dados pessoais podem ter sido vazados. Então, não, pode falar, Jorge. E sem contar também, o ruim disso, né, é a exposição negativa da empresa perante a mídia, perante os seus consumidores. Então, assim, claro que todo mundo vai parar de comprar na Renner? Não, porque nós estamos usando uma plataforma aqui agora no YouTube que pode ter um vazamento de dados. Nós utilizamos Facebook, nós utilizamos o Instagram, que pode ter um vazamento de dados. Ter um seguro no seu carro não blinda o seu carro de alguém chegar lá e bater nele. Então, assim... O WhatsApp entrou com agora compartilhamento de dados e informações com o Facebook, né? E pegar os seus dados e compartilhar as informações com o Facebook. Isso aí gerou um erro, não foi? Não teve uma coisa dessa que aconteceu? Mas, compartilhamento de dados. Na verdade, Lira, eles sempre fizeram. Claro. Eles sempre fizeram. Só colocaram para fora, né? E quando eles exporam isso, aí deu um zoom danado. Mas você quer ver os mesmos usuários que fizeram esse zoom, eles baixam um aplicativo no telefone deles e aí chega lá o aplicativo assim, você me dá permissão para eu poder acessar seus contatos? Os seus números? Os seus e-mails? Assim, eu dou. Ou não vai ficar sem usar. Você está entendendo? Eu reclamei do WhatsApp, muita gente foi para o Telegram, para outras coisas assim, porque eles estavam falando que iam compartilhar. Um outro aplicativo que eu sei lá, muda a pessoa, deixa a pessoa velha, cara de homem, cara de mulher, essas coisas todas. Eu quero. Ele fala assim, preciso de permissão para poder acessar seus números, os seus contatos, essas coisas. E você vai lá, aperta aquilo, cara. E você não sabe nem quem desenvolve esse aplicativo. Você não sabe nem quem está tendo acesso às suas informações dos seus contatos. Então, você chega dentro de um restaurante, ou dentro de um hotel, ou dentro de um lugar público. Vamos falar, eu gosto muito de dar o exemplo do aeroporto, que parece que no aeroporto o troço lá tem alguma coisa que o 4G às vezes não funciona direito em determinado momento. Aí você vê um símbolo lá do Wi-Fi livre. Porra, eu não posso ficar sem me conectar na internet. Eu pego meu telefone, conecto ali. Você pode se logar pela sua rede social. Perfeito. Não satisfeito, eu vou pegar e vou acessar a minha conta bancária numa rede onde eu não sei quem é que está tomando conta. E o que é pior, pode ter um hacker ali sentado, porque muitas pessoas, vocês já repararam no aeroporto, muitas pessoas, eu faço muito isso, fico com o notebook ele trabalhando, mas pode ser alguém que está escutando a rede. E você está ali trafegando as suas informações como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você entra no transporte público, eu sou aqui do Rio de Janeiro, você também, né, Lira? Você sabe que os transportes públicos aqui no horário de pico, eles têm aglomeração, mesmo no tempo de pandemia. Aí a pessoa pega o telefone dela e ela fica ali em pé ou sentada, digitando no WhatsApp, e tem outra pessoa assim, ó. Você sabia que tem hacker que anda dentro do ônibus e da hora do cheio para ficar olhando o que a pessoa está fazendo e ele parar depois de pegar a informação dessa pessoa? Para você ter uma ideia, as pessoas às vezes não... Nem sabe, né? Às vezes não quer só digitar. Eu vou mandar um áudio e eu posso estar gravando essa informação. E tem gente que é muito doida que ainda vai se ouvir para que possa confirmar para quem está pegando a sua informação o que você falou a primeira vez, que de repente fez um barulho, ela não conseguiu pegar, não, mas vamos botar aqui para poder ouvir. Então, quando a gente fala de segurança da informação, como eu falei, que é o calcanhar de Aquiles das empresas, não só das empresas, são dos seres humanos, somos de nós pessoas. Eu gosto muito de fazer um desafio, e vou desafiar as pessoas que estão aqui assistindo o canal do Lira
e que vão nos assistir no futuro, que estão no Instagram, que estão no LinkedIn. Eu desafio vocês que utilizam tecnologia, se vocês sabem usuário e senha administrador do roteador da sua casa. Aquele que a net está lá viva, oi, pá. Não estou falando da senha do Wi-Fi, não, tá? Eu falo isso para todos os meus clientes sobre isso que você está falando. Então, assim. Eu roteador admin, filho, você acessa banco na sua casa? Você acessa o que aqui na sua casa? Você é uma porta escancarada para alguém invadir, filho. Mas eu ressalto que já vou deixar a Riva você falar só para poder fechar o pensamento, concluir aqui o raciocínio, mas as pessoas fazem isso, Riva e Lira, não é porque elas querem, é porque elas não sabem. Elas não sabem. Por isso que o Rivanildo falou de uma coisa chamada treinamento. O Jorge, quando ele vai fazer qualquer coisa, e acredito que o Riva também, qualquer coisa de LGPD, você sempre vai ouvir falar da palavra treinamento, porque eu não consigo fazer nada dentro de uma empresa sem que as pessoas saibam o que eu vou fazer dentro da empresa. Porque se elas não mudam aquela cultura que elas... Eu acabei de dar vários exemplos aqui agora, elas podem colocar todo o seu processo, o projeto de adequação pelo ralo. Pode falar, Rio. Eu só ia complementar o seguinte, de certa forma, o que nós estamos discutindo aqui acaba sendo um dos impactos positivos para as empresas, sabe como? Quando as empresas começam a entender o que a lei, o que a LGPD está pedindo, e as orientações, as recomendações de boas práticas, ela começa a implementar na empresa. Então, você começa a melhorar a estrutura da tua empresa, melhorar a segurança, melhorar a governança dos teus dados, e você começa a fazer isso não só o dono da empresa, o diretor, mas todos, porque a parte de conscientização tem que ser feita para todos os colaboradores. Inclusive, algumas recomendações em relação a esse ponto é o quê? Vai fazer um treinamento com os colaboradores, faz uma fichazinha de treinamento, pede que todos assinem, para garantir que todos que estão na empresa participaram estão entendendo e sabem o que é LGPD. Então, acaba sendo um ponto positivo. Por exemplo, quando a gente começa a trabalhar no processo de implementação, um dos pontos que a LGPD pede é fazer uma avaliação de risco, né? Você entender quais são as vulnerabilidades que sua empresa está passando e, baseado nisso, implementar medidas e controles ou salvaguardas para poder mitigar, reduzir, eliminar ou, em algum momento, transferir os riscos que foram avaliados. E é uma das ações do programa de implementação da LGPD. Então, ela acaba também beneficiando a própria empresa, porque ela começa a pensar em vários pontos. Exemplo, no hotel, uma das coisas que é mais, assim, um dos itens, tirando o café da manhã, que todo mundo sempre comenta, o Wi-Fi. É um dos pontos no hotel, cara, que a gente pergunta lá, como é que é a qualidade do Wi-Fi no quarto, enfim, você já se preocupa com o Wi-Fi. Aí a empresa, o hotel, ele já vai ter, quando ele começar a estudar LGPD, a implementar, ele vai começar a fazer uma avaliação de risco. Aí ele vai entender, olha, o Wi-Fi eu já não posso pegar a mesma rede Wi-Fi e compartilhar com os hóspedes, com os visitantes, enfim. Aí ele já começa a entender que, tecnicamente, ele vai ter que fazer uma segmentação na rede. A rede corporativa tem que ser separada da rede do hotel, das áreas comuns. Aí ele já começa a melhorar a estrutura de segurança dele. Aí ele já começa a fazer algumas ações que estão beneficiando a própria empresa. Então, ela não só beneficia as pessoas, natural, o titular do dado, mas ajuda a empresa também a se estruturar e melhorar. E pegando um gancho aí, como você falou muito da minha área, sabe, da minha praia, a hotelaria, pessoal, uma vez que você faz ali o seu dever de casa, o seu mapeamento, que, gente, gestão de risco é indispensável num projeto de adequação LGPD. Quando você começa a ter essas melhorias que o Riva falou aí, dentro da hotelaria, isso é revertido para o seu hóspede. Uma vez que você pega os seus colaboradores, treina eles, motiva eles, faz eles se sentir importantes, foco nas pessoas, fica a dica aqui, foco nas pessoas. As pessoas se sentem motivadas para trabalhar para você, dentro da hotelaria, isso vai ser revestido para o hóspede.
Dentro das empresas, isso vai ser revertido entre colaboradores e para os seus clientes. Então, assim, é muito bom a tecnologia, é muito bom os processos, mas são as pessoas que você tem que focar num projeto de adequação LGPD. São as pessoas que elas têm que vestir a camisa de um projeto de adequação LGPD, porque elas podem fazer o seu processo, a sua adequação, ir para o céu ou ir para o inferno. Então, esse foco nas pessoas, pessoal, são muitos benefícios que tem. Uma vez que você começa a mapear os seus processos, você vai conhecer o seu negócio como você nunca conheceu. Nunca conheceu. Lembra que eu falei que as pessoas faziam as coisas robotizadas? Se você chega perto de alguém e pede para ela descrever o que ela faz, como se fosse um processo, se ela não souber te responder, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela simplesmente faz aquilo porque ela faz aquilo e não sabe por que ela está fazendo aquilo. Então, os processos, uma vez que você tem ele todos definidos, que você arruma a casa, é igual a casa que a gente mora. Se tirar a gente da frente do computador, apagar todas as luzes da nossa casa, a gente é capaz de andar em todos os cômodos sem bater em nada, porque você conhece bem a sua casa. Dentro das empresas, no momento que você faz o mapeamento do processo, você vê onde estão os seus gargalos, onde estão os gaps, onde você está gastando mais esforço, que aí você vai trabalhar aquele processo, para ver se vai ajustar aquele processo. Às vezes tem 5 pessoas fazendo um processo que 2 vão resolver. Você pega essas 3 pessoas e vai alocar em outros processos que são mais importantes. Então, assim, mais um benefício que a lei vai te trazer, vai fazer você conhecer empresário, o seu negócio como você nunca conheceu antes. Só fazer uma voltazinha, uma coisa que a gente estava falando foi sobre a SI, né? Segurança da informação. Segurança da informação, ela tem um pilar que é fundamental, que a gente já também tocou no assunto, que é treinamento. Por que a gente tem treinamento? A gente dá treinamento para dar as boas práticas para que as pessoas utilizem da melhor forma as ferramentas. Exemplo, seu computador, você utiliza e-mail, você utiliza ferramentas, você tem communicator. Então, a maioria das, ainda mais hoje ainda que ainda estamos nessa parte da pandemia e as pessoas estão trabalhando em casa, estão trabalhando em home office. Então, você está acessando a empresa, que essa empresa deve ter alguma coisa de segurança da informação, mas dessas pessoas que estão acessando não tem nada de segurança da informação. Tem lá o Wi-Fizinho dela lá, com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como você falou, com o roteador, que todo mundo sabe, quando você compra é admin. Você tem que tirar admin. Qual é admin? Admin porque já vem lá. Então, a ideia que eu dou, troca esse nome, coisa aí, coloca uma senha. Outra coisa, na hora de fazer formulação de senha. As pessoas ficam tão preguiça, quando na hora de fazer a senha, faz uma senha banal, ridícula, entendeu? E a gente, essa empresa complica, pede para a gente fazer uma senha difícil, claro, é proteção. Então, use uma ferramenta para guardar as tuas senhas. Existem ferramentas que fazem guardar a tua senha. Existe antivírus que você bota a tua senha lá, ele guarda a tua senha. Então, quando você dá treinamento, você dá essas informações para a pessoa, por quê? Todo vírus, né, isso é um pouco o conhecimento que eu tenho, é uma modéstia, não deixando de ser modéstia, um conhecimento que eu tenho de segurança, que eu sempre falo, gente, a maior porta de vírus de entrada em qualquer sistema é você, usuário. O computador, ele é burro. Ele é programado para fazer. Nós somos inteligentes. Eu já uma vez dei um treinamento. Nós somos inteligentes. Tu acha que uma pessoa... Tudo bem, pode ter existido, mas tu acha que uma pessoa burra domina a pessoa inteligente? Não. Nós que dominamos. Aquela máquina, computador, fomos nós que criamos para ele executar aquilo que a gente faz. A gente programa para ele executar. Então, se a gente não... Toda informação que a gente enviar para ele, ele vai executar. Se a gente enviar uma vulnerabilidade para ele, ele vai executar essa vulnerabilidade. Se entrar um vírus naquele computador, é um software, vai entrar ali, ele vai executar. Então, tem pessoas de boa fé, tem pessoas de má fé. As pessoas de boa fé, como falou, usa boas práticas, usa uma boa gestão de TI,
e faz um treinamento e as pessoas têm que se adequar ao treinamento que ela tem, senão ela está fora. Ela recebe. Tem empresas que você tem que assinar sobre as boas práticas que você tem que praticar. Tem empresas que não. Por que eu estou falando isso? Você, usuário, quando recebe um e-mail, você recebe alguma coisa e você não é uma coisa, ela não é uma coisa de trabalho, a primeira coisa que você tem que fazer é deletar. Porque se você clicar, pode ser um vírus. Um dos vírus que adora entrar por e-mail é o ransomware. Ele ama, ele entra por ali. Você recebe um vírus, que ele vírus deixa, você vai e clica, pá, abre uma porta para o atacante. Tem duas formas do atacante fazer. Uma primeira coisa é ele sequestrar seus dados e te pedir uma recompensa. Pior ainda, dependendo da empresa, o atacante ele entra dentro da tua empresa e sequestra os teus dados, não satisfeito só sequestrar os teus dados, ele pega e fala, se você não pagar mais, eu pego os teus dados e divulgo tudo. Ele faz isso. Hoje em dia existe. Um é retenção, você não consegue sair, o outro é a saída. Mas a culpa é do atacante? Tudo bem, mas ninguém vai chegar no atacante. O problema é a ascensão, um processo que a empresa pode receber, por causa desses dados que foram bloqueados, dois, pior ainda, é os dados serem divulgados, e isso aí é usuário, senha, CPF, cartão de crédito, dados que tem dentro dessa lei, e a empresa ela toma uma sessão que parece que a Renner, eu estava lendo uma coisa, que a Renner vai sofrer uma investigação sobre isso para entender e tal, e ela pode ser penalizada por isso. Por mais que ela tenha voltado, ela vai ser penalizada. E qualquer empresa, quem é responsável pela segurança da informação da empresa é você, usuário, que trabalha na empresa. Quando você recebe um computador na sua casa, no seu trabalho, que ali é uma coisa que a empresa está te concedendo para você trabalhar. É como a empresa te dando uma caneta e um papel. Você tem que usar bem a caneta, escrever bem, guardar o caderno direitinho, para o seu trabalho ser feito. Se você não cuidar do seu computador, se você não fazer um treinamento, quando a empresa der treinamentos, com a dequalificação para você, o custo para você executar a sua ferramenta de trabalho, um grande risco de você receber uma coisa, você pode ter melhor ferramenta de antivírus. Você pode estar com o computador atualizado, o seu usuário ele clicar e receber caiu um vírus na cara, porque não existe segurança 100%. É uma mantra na segurança da informação. Quem trabalha com segurança da informação sabe, não existe segurança 100%. É 99,9%. O máximo que tu chega. Então, quem cuida da informação, quem cuida dos dados, somos nós, usuários, claro, junto com a TI, e ela fornecendo as boas práticas de segurança. Não sei se eu falei alguma besteira, não sei se eu falei alguma coisa errada. Vocês me corrijam, por favor. As boas práticas, né? A gente está falando assim, vamos pensar numa empresa de médio a grande porte para lá, né? Porque se a gente for lá numa empresa menor, que é a grande maioria das nossas empresas aqui no nosso país, os caras não sabem nem o que é que a gente está falando. Não sabem o que é LGPD, ela não sabe o que é boas práticas, eles não sabem muito dessas coisas. Então, assim, quando a gente fala muito do treinamento, é porque a gente precisa treinar e depois verificar o que a pessoa aprendeu. Você tem que fazer um checklist ali do conhecimento dele. Depois do treinamento, você faz uma prova. E assim, empresário que está nos assistindo, vai nos assistir no futuro, um treinamento, você não consegue mudar, não. Tá? Vamos falar de uma pessoa que tenha mais ou menos a minha idade, com 40 anos, e trabalha mais de 20. Você está 20 anos aqui inserido na sua memória, zero de segurança da informação. Aí chega 3 caras lá no canal no YouTube falando assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque senão pode acontecer isso, acontecer aquilo. Vocês acham que amanhã essas pessoas vão estar lembrando do que a gente está falando aqui, colaboradores que eu estou falando, sem a gente checar o conhecimento? E daqui a mais um mês, 2 meses, a gente ir lá e dar um replay de treinamento? Não vai acontecer. E as empresas, elas estão achando que se fizer um treinamento, resolveu o problema, que as pessoas... os caras vão continuar pegando pendrive que trouxeram de casa, ou que meteram lá numa lan house, ou em outro lugar, e vai no computador da empresa e vai colocar. O cara vai abrir o e-mail dele, ele vende coisa para a Natura. Eu até usei esse exemplo no último treinamento que eu fiz, porque eu recebi um e-mail da Natura, eu nem compro nada, vendo nada da Natura,
e tinha lá um botãozinho, um laranjão, clique aqui para você poder ver o seu débito. Aí, por que eles colocam a cor laranja? Porque a cor laranja, ela te dá um gatilho mental para que você tenha uma ação. Você pode ver que a grande maioria das promoções que você vê, assim, quando tem aqueles formulários para você poder preencher, ou então para ver uma promoção, vai ter um botão laranja lá, porque é o gatilho que te dá para você ir e clicar. Então, os caras fazem isso utilizando que as pessoas não tenham conhecimento e que eles vão clicar naquilo ali e ali eles sofrem um ataque. Então, como é que você vai pegar uma pessoa que tem 50, 60 anos e que há 40 anos ele continua sempre clicando naqueles botões, vai fazer um treinamento e falar assim, ó, a partir de hoje você não pode mais. Você acha que amanhã ele não vai clicar? Você acha que isso vai guardar na informação dele? Provavelmente, né? Então, Gente, você pega geralmente as empresas que são mais antigas e aquela pessoa, aquele idoso que pegou o processo de modernização, a pessoa que trabalha lá há 40 anos na empresa, o cara já está quase para se aposentando. É um cara que, a maioria do tempo na empresa, ele trabalhou ou com uma máquina datilógrafa ou com caderno com papel. Aí a empresa começa, olha, a partir de agora você... imagina essa transição, né? Vocês vão saber onde que eu quero chegar. O cara, como trabalhou, era papel e caneta, aí tinha lá aquele fichariozinho, né? Entrada e saída, né? Você colocava, que saía, em cima entrava o que você recebia. Não sei se você lembra disso. Tipo um arquivo que ficava na sua mesa, entrada e saída. Aí depois a máquina datilógrafa, que substituiu o teu papel e caneta, que entrou ali. E aquele cara pegou aquela modernização. Pô, agora tem que digitar. Como que digita isso? E aquele cara, mesmo cara, ele pegou a evolução para o computador, mas tiraram aquela entradinha de entrada e saída. Não sei se vocês já viram entrada. Você tinha um negocinho que havia escrito entrada e saída. É onde que o cara, quando quisesse o papel que saísse, ele colocava na saída, quando o boy passava e já pegava ali de cima. Aí o boy, quando chegava daquele papel para a pessoa, ele colocava um de entrada e o cara já sabia que aquilo ali era para ele ler. Antigamente era assim. Esse cara pegou isso, depois do cara pegou a entrada e saída, entrada de dados. O cara imputa dado e sai dado. Isso é o computador que faz. Então o cara pegou essa transição e quando o cara chegou ao computador, pô, tem que aprender isso aqui mesmo? Tem que saber disso? Aí o cara da empresa fala assim, sim. Mas o grande barato, tudo, o cara da empresa, quando diz sim, ele tem que dar um treinamento. Treinamento por quê? A principal coisa que uma empresa tem que dar um treinamento, porque ela tem que ter investimento para ela tem que proteger o que é dela. E ela tem que treinar os usuários para proteger o que é dela. Tá? Que a gente está dando bem assim, que está falando sobre a gestão de riscos. Entendeu? Gestão de riscos, para mim, na minha opinião, começa com treinamento. Treinamento e informação. Treinamento e informação, treinamento e informação e ferramentas qualificadas. Eu conheço N empresas que tomaram de ataque de vírus por questão boba, por falta de bom uso das ferramentas. A empresa tomou um ataque bobo. Primeira coisa, isso é uma culpa da TI. O usuário chegar assim, pô, minha máquina está toda hora atualizando. Ah, não quero que minha máquina atualize. Aí o cara de TI fala, tá bom, vou aqui, desabilito aqui. Atualização do Windows. Segunda coisa, é a ferramenta de antivírus. Como você falou, ferramenta de antivírus gratuita. Nem na minha casa eu boto gratuito. Eu pago uma ferramenta de antivírus. Não vou falar aqui para não dar propaganda. Eu boto aqui. No meu computador eu tenho. Imagine uma empresa. Toda empresa que eu prestei consultoria, eu chego lá, cara, primeira coisa que tem que fazer. Vou modernizar a parte de segurança da empresa aí, que vocês têm um sistema de ERP, sistema financeiro, sistema para emissão de nota, emissão de pedido. Se o sistema parar por causa de vírus, a empresa não recebe. Vamos botar uma boa ferramenta de antivírus aqui. Pesquisamos, a empresa começou a achar, pô, mas isso tudo é caro. Eu falei, cara, isso é investimento. A empresa botar uma boa ferramenta de antivírus. Segunda coisa, o que eu falava, gente, a partir de agora, todo um Windows Update, eu não subi um WSUS, que não tinha como subir um WSUS, então eu abri a parte de Windows, a parte de update. Então, ó, a máquina de vocês, toda terça-feira, toda
terça-feira do mês, vai ter uma coisa chamada Patch Tuesday, a máquina de vocês vai mandar e vai atualizar, está automaticamente. Quando vocês desligarem a máquina, ela dizer assim, a máquina está atualizando, pode ir embora, que a máquina ela vai desligar sozinha. Ou, às vezes, tem empresa, quando é muito maior, eu coloco um WSUS. Então, são duas coisas que ela tem que fazer. Você tem que implementar a parte de atualização, que críticas e vulnerabilidade, que são essenciais. O antivírus não funciona um antivírus não funciona sem uma máquina bem atualizada. Isso eu sempre falo. Você pode bater o melhor antivírus, se a sua máquina não for bem atualizada. Por quê? É a porta de entrada para roubar dados. Não adianta nada você aplicar a lei geral de proteção de dados se você não tem uma TI estruturada. A gente está falando sobre isso. Então, eu sempre falo isso para todo mundo. Eu falo bem em português bem claro. Segurança de informação em qualquer empresa, desde uma lojinha pequena de 3 funcionários até uma loja de 15 mil funcionários, tem que ter um mínimo de segurança. Um antivírus, começa por um antivírus e a máquina atualizada. Chama um carinha, não tem, gasta um dinheiro com um cara de TI, de informática ali, um cara bom, pega um cara de TI ali, contrata ali um Zezinho ali, o cara vai pelo menos vai fazer ali, vai rodar um antivírus, vai bater a máquina ali, chama ele mais uma vez ali por mês, para ele ver como está o teu computador, atualizar, fazer uma limpeza, que é essencial, porque ali tem teu caixa também. Uma vez eu falei para o Cacá, teu caixa está no computador. E esse teu caixa está ligado na bobina ali, que você sai com o cupom fiscal. Se o teu caixa para, você não para, manda imprimir uma nota. Tudo bem. Mas você não faz o teu financeiro, você vai ter o transtorno que você vai ter de estoque, que está tudo no teu estoque, está tudo aí. Então, deixa a pequena empresa. Tem uma empresa grande, cara, porque uma empresa pequena não precisa, mas chama uma vez por mês, 2 vezes por mês, um carinha ali, para fazer uma geralzinha nos computadores. Sei, essa é a minha opinião. Tá? Não, você está dando um conselho aí importantíssimo, porque assim, nós não conseguimos fazer um projeto de adequação LGPD se a empresa não tiver o mínimo de segurança. Não tem como. Não tem como você chegar lá para poder fazer um projeto de adequação. Aí você me mostra aqui onde estão seus servidores. Não, eu não tenho servidor, não. Tem um computadorzinho aqui que fica embaixo da escada, onde ele fica ligado num switchzinho aqui, os cabos vão lá para os outros computadores. Tá, mas peraí, a gente precisa guardar, porque esse cara aqui vai ficar com dados. Não, mas eu não quero fazer isso, não, porque sempre funcionou assim. Riva, isso dá certo? Negativo. Inclusive, complementando, voltando lá à questão lá do artigo 46 da LGPD, a parte de segurança da informação requer implementar as melhores práticas de segurança. E onde é que a gente vai ver? ISO 27001, a família da ISO 27001. 27001 são os requisitos, a 27002 vem toda o código de práticas, né, o que a gente pode implementar, tem a 27005, né, que é de gestão de riscos e assim por diante. Mas, então, quando a empresa ela começa a dar atenção ao processo de LGPD, ela começa a fazer o quê? Ela começa a entender como as melhores práticas vão se adequar à empresa dela. Aí, voltando à própria estrutura da LGPD, dentre todos os itens da LGPD, tem um cara lá, que a gente não mencionou ainda, que hoje é muito conhecido popularmente como DPO, Data Protection Officer, ou encarregado de proteção de dados. Esse cara, ele vai começar a ajudar a empresa, né, a ser o ponto focal lá em relação à Agência Nacional de Proteção de Dados e aos titulares, mas também ele vai ser o cara que está lá na empresa ajudando a disseminar essa política de segurança da informação. E aí, a empresa vai começar a entender o seguinte, olha, o Lira falou sobre home office, o pessoal vai para home office. Qual é a segurança que a gente vai implementar para o pessoal que está lá de home office? Primeira coisa, o acesso remoto aos dados da empresa. Pelo amor de Deus, não vai liberar uma porta lá, tecnicamente falando, né, lá no servidor, e liberar um acesso via RDP usando o IP externo na internet lá da empresa para o cara acessar. Tecnicamente, você já não vai fazer isso, você já vai saber qual é a melhor prática, faz uma VPN. Voltando ainda um pouquinho antes da VPN, controle de acesso. Cada colaborador vai ter o seu controle de acesso. Se o cara é do administrativo, por que ele tem que ter acesso aos dados do RH? Ou aos dados do financeiro, por exemplo? Aí você começa a fazer uma segmentação, você cria contas de rede, e aí você começa a implementar várias políticas.
mesmo que a empresa ela não entenda de segurança da informação, essas ações começam a ser implementadas na empresa. Vai ajudar a empresa a melhorar a estrutura de segurança da informação dela e vai ajudar ao titular, a pessoa natural que vai ter algum tipo de negócio com aquela empresa, entendeu? Então, ele já começa a ter algumas mudanças nessa infraestrutura dela. Então, tentando falar de forma simples e, ao mesmo tempo, fazendo uma referência para a parte técnica, né, para a turma que é da área compreender. E aí o DPO ele vai começar a ajudar. E aí, voltando àquela mesma história, medidas técnicas e administrativas, treinamento, conscientização. E lado técnico. A LGPD, uma coisa que eu sempre vejo o pessoal falando, né? L de lei, D de dados. Então, não é só jurídico, é TI, e acaba envolvendo a todos os departamentos da empresa, para garantir que as ações sejam eficazes. Então, não vai treinar só o cara da TI. Não é só o cara da TI que vai ser responsável pela LGPD. A empresa toda. O pessoal vai estar lá recebendo e-mail, vai estar transmitindo e-mail. Então, essas boas práticas em relação à segurança da informação, ela tem que ser passada para todas as pessoas da empresa. E aí, voltando lá à estrutura da LGPD, se a gente falar assim, rapidamente, né, para eu conceituar, a gente acaba entendendo o seguinte: quando a gente fala de LGPD, a gente começa a perceber que existem vários conceitos que são básicos. Por exemplo, dados pessoais, dados sensíveis. Aí você começa a entender, tem um RH na empresa, ele vai coletar currículo. Esse currículo tem dados pessoais. Quais dados vão ser coletados? Eu vou estar coletando, por exemplo, no currículo, qual é o partido político da pessoa? Não vou. Eu estou perguntando isso porque eu já participei lá no passado de processo seletivo e eu lembro do meu entrevistador me perguntar qual era meu partido político, se era de esquerda, de direita, se eu bebi. Cara, me perguntaram se eu bebia, se eu fumava, se eu praticava algum esporte. Então, essas questões, elas começam a ser trabalhadas. A figura do DPO na empresa, ele vai ajudar nesse processo de conscientização, e aí você começa a fazer todo aquele passo a passo, né, de implementação, e essas questões que hoje podem impactar em uma violação de dados, elas começam a ser reduzidas, a ser mitigadas, e ações vão ser eliminadas. Daí as pessoas começam a entender o que é um dado pessoal, o que é um dado sensível, quando que eu vou anonimizar um dado, deixar ele anônimo. Dados anonimizados são dados que já fica por fora aí da própria LGPD. Aí eu vou entender o que é um titular, eu vou entender que os titulares, que são as pessoas naturais, podem requisitar algumas coisas de mim, e aí volta a história do cara do DPO. Tem que ter o DPO para poder estar respondendo esses titulares. Quando tiver alguma violação de dados, alguma violação de segurança, quem vai ter que ir lá e comunicar à Agência Nacional de Proteção de Dados? Quem vai ser o ponto focal? Volta a história do DPO. Aí você começa a entender o que é um controlador, o que é um operador. O controlador é o cara que é responsável por estruturar como os dados vão ser coletados, tratados, e todo o ciclo de vida do dado. E aí você começa a ter esse conceito. Mas tudo isso começa a acontecer a partir do momento que a empresa começa a entender o seguinte: a LGPD não é uma coisa que vai ou não vingar, ela já está em operação, as sanções já estão acontecendo, e questões relacionadas com segurança da informação é um dos pontos mais críticos que a gente precisa dar atenção na estrutura da empresa, tá? Então, aí já começa já a ter esses pontos, né? Eu quero falar rapidamente aqui sobre o DPO, né? Ainda há pouco nós estávamos fazendo um evento onde nós abrimos o livro, vamos dizer assim, né, em relação ao DPO. Pessoal, só contratar o DPO também não vai resolver o seu problema, não, tá? Sinto vos informar, não só contratando um software de privacidade, não só contratando o DPO, é um processo que envolve, como o Riva falou aí, mais de uma pessoa, mais de uma área, todos têm que estar envolvidos, todos sem exceção, porque se um não estiver de acordo com aquilo que a empresa, ela, vamos dizer assim, são as regras dela, tá?
rapidamente aqui, dando boa noite para o nosso grande mentor, aí, o Daniel Carnaúba, que se faz presente aqui. Inclusive, ele é um cara aí que no futuro tu pode convidar aqui para poder falar que tem um conhecimento monstruoso também de LGPD, tá? Um abraço, Daniel. Então, assim, Daniel, pessoal... Até o próximo, hein? Então, assim, pessoal, cara, tem muitas coisas que a LGPD vai pedir das empresas, mas, como nós já falamos aqui, ela não veio proibir para nada. Se você parar para pensar nos benefícios que vai te trazer, você já estava em processo de adequação há muito tempo. Beleza, meu amigo Lira? Pode conduzir, pessoal, aí. Eu quero jogar uma coisinha para vocês, só para vocês esclarecerem. É pegar um pouco que está na mídia também, que a mídia está bombardeando, está pesquisando, bombardeando. É isso aí. Isso aqui está no site R7. LGPD. Lojas podem oferecer desconto em troca de CPF. Comércio deve informar o motivo de coleta de dados e pagar a informação se o cliente não quiser mais do armazenamento. Né? Vou botar aqui. No último dia 1º, a LGPD entrou definitivamente em vigor. O que eu estou entendendo é o seguinte. Eles vão fazer uma barganha para você... Olha, a gente dá um descontinho e você dá a informação. Para mim, isso é uma barganha, entendeu? E não sei se vocês já olharam isso, já debateram alguma coisa, eu queria saber um pouco de vocês sobre isso. Me chamou a atenção isso. Por isso que eu queria um pouco da ajuda de vocês. Eu vou começar a te dar um exemplo aqui, se o Riva me permitir. Você vai numa farmácia. Você chega lá na farmácia, você vai comprar uma aspirina, o cara vai perguntar assim, qual é o seu CPF? Para que você quer saber o meu CPF? Não, porque você pode ter desconto em outras medicações. Eles estão errados de te perguntar isso. E você, como titular de dados, por ainda não ter o conhecimento, você ainda continua passando essa informação. Mas quando tiver maturidade da lei, você não vai mais passar, salvo aqueles casos especiais na farmácia, a qual a medicação é controlada e existe uma lei vigente no país ao qual você é obrigado a passar os seus dados para comprar determinada medicação, tipo uma medicação controlada, aquela de tarja preta. Então, existe uma lei vigente e a LGPD tem que respeitar essa lei. Então, você vai chegar lá, você compra, você tem que mostrar seu documento, porque é uma coisa controlada. Mas, se você vai comprar um Sonrisal, você não precisa passar o seu CPF. Você vai no supermercado, a pessoa vai perguntar assim, você quer o CPF na nota? E a pessoa canta o CPF lá, mas por que você quer? É só você guardar a notinha. Se você comprou alguma coisa que está com defeito, você leva o produto danificado com a nota e você chega lá e realiza a troca. Aí, não, eu quero CPF na nota. E aí você pega e depois de papel você faz o quê? Você amassa e joga ele fora. E nós sabemos que tem pessoas que fuçam o lixo dos outros atrás de informações. E você está dando de mão beijando. É errado quando você entra na fila do mercado, aí a caixa te pergunta assim, você tem CPF cadastrado para desconto? Errado a caixa lá. Ela está representando ali a empresa. Sim, mas às vezes ela... Mas ela está te perguntando, você tem CPF cadastrado para desconto? Coloca o seu CPF aqui. Ela já fala, coloca o seu CPF aqui. Está errado fazer isso? Vamos voltar de novo, depois o Riva pode até complementar. O treinamento. As pessoas estão fazendo as coisas assim ainda porque elas foram treinadas para fazer tal ação. Já existe a LGPD? Existe a LGPD. Mas será que o supermercado treinou seus colaboradores? Será que o supermercado tem a noção de que essa é uma ação que fere um dos princípios da LGPD? Porque se ela não souber, ela vai continuar fazendo errado até que alguém faça, minha filha, para, porque não pode mais fazer isso. Mas é errado. A pessoa, você chega numa agência de viagem, tem lá os guichezinhos um do lado do outro, as pessoas vão te perguntando os documentos, seu nome, seu endereço, seu telefone, e você vai falando aquilo tudo. Por quê? Nós não fomos treinados. Lembra que eu falei que no Brasil
não tem cultura de segurança da informação, a gente vê nesses casos aí. Mas mesmo o caixa, a menina do caixa, ela fala, ela não pede CPF. Geralmente você digita o CPF, mas ela só em perguntar, ela não vai fazer qual é o seu CPF. Até pergunta, você tem CPF cadastrado? Ah, tem. Tem como você digitar aqui? Ela está errada nessa pergunta, ou até então, legalmente, ela pode fazer isso? Tipo, uma pessoa, dê um exemplo, eu estou falando isso que pode chegar uma pessoa que tem um mercadinho e está querendo implementar isso. Exemplo, chega um cara ali, um advogado, um cara ali que adora tirar uma casquinha de processo em todo mundo, conheço gente que vive disso. O cara é advogado, o cara ganha mais dinheiro, ele metendo processo nas pessoas do que propriamente tendo cliente para ele defender a causa. O cara escolhe aquilo ali, o cara pega, ele grava, sei lá, aí o cara chega e fala assim, a menina fala assim, por que você está pedindo digitar meu CPF? Mas qual é a fiabilidade se eu botar meu CPF aqui, meus dados vão vazar? Aí eu falei, mas você já cadastrou esse CPF em algum lugar, não já cadastrou? Já, mas... sei lá, ele começa a argumentar, mas desde o momento que ele já cadastra o CPF dele, ele já estava fornecendo os dados dele para que ele utilize, e deve ter um boxezinho que ele marca, ele fala, olha, os teus dados podem ser usados para propaganda, para alguma coisa assim, divulgação, para alguma coisa assim. Mas estou perguntando ali no caixa, entendeu? Ali no caixa, a mulher pergunta, o senhor tem cadastrado no sistema? O senhor tem como se eu digitar o CPF ali? É só nessa questão, porque até então eu não vejo nada demais. Mas legalmente, ela pode fazer isso, ela pode fazer isso aí, não dá problema para o mercado, não dá problema para ela, isso que eu queria saber mais ou menos. Você responde, Rivo? Eu respondo. Mira, o que eu posso te dizer? Na estrutura da LGPD, o controlador ele tem que cumprir todos os princípios que são estabelecidos pela LGPD. Nesses princípios, ali a gente tem alguns, como, por exemplo, finalidade. Primeiro princípio lá, finalidade. Por que ele está coletando este CPF? De tudo que nós discutimos aqui, na retaguarda, ele tem que implementar medidas de segurança. Ele tem medidas de segurança para garantir a proteção desses dados que ele está coletando e qual o motivo por qual ele está coletando o dado. E ele vai passar esse dado para outra pessoa, para outra empresa. Então, começa a ter a questão da avaliação do porquê que ele está coletando esse dado. Aí tem os princípios da adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilidade e proteção de contas. O que é prestação de contas? Aí o que acontece? Ele tem que cumprir todos esses princípios. Daí, depois disso, tem a questão das bases legais. Qual é a justificativa legal que ele tem para estar coletando este CPF? Ele, em relação às bases legais, ele pediu o consentimento, ele tem evidência de que a pessoa ao qual ele está pedindo esse CPF consentiu a entrega desse CPF? Se tiver um vazamento de dados, de tudo aquilo que ele coletou, aquela base lá de CPF, de dados, ela teve um vazamento, ele teve as justificativas legais para coletar aquelas informações? Se ele não cumpriu todos os princípios da LGPD, se ele não tem bases legais que justifiquem a coleta dessas informações, ele pode vir a ter sanções disciplinares e, se tiver uma violação de dados, com certeza vai ter uma sanção pesada, aí, uma multa pesada em cima dessas infrações que ele veio cometendo, porque ele está coletando informações que podem ser desnecessárias e que não tem justificativa legal para ele estar fazendo. Tem essa pergunta aí do Luiz Alberto, do Xará. Que é justamente que eu estava tentando responder a pergunta do Luiz também, né? Já em paralelo a isso, né? Mas se Jorge quiser complementar. Não, quero sim. Bom, você pode ser advertido, né? Onde você vai ser detectado lá que você está com uma NC, uma não conformidade, e vão te dar um prazo para que você corrija essa sua falha, vamos dizer assim. Você pode ter uma multa de 2% do seu faturamento anual, chegando até 50 milhões de reais. Ou maior.
Você pode ter uma exposição negativa da sua empresa, igual aconteceu com as lojas aí, Renner, que veiculou em todas as mídias. E você pode ter que, na minha visão, Jorge, é uma das piores, ou a pior, que é o bloqueio dos seus dados. Ou seja, você ter seu banco de dados ali bloqueado por 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. Dependendo da empresa, vai quebrar. Porque a multa, se for uma empresa grande, parcela isso aí de perder de vista, vai pagando e continua trabalhando. A exposição negativa, ela vai te deixar com aquela marca, com aquela ferida, vamos dizer assim, por um tempo, mas o brasileiro esquece tudo muito rápido. Mas e o bloqueio de dados, ao qual você não pode trabalhar nem hoje, nem semana que vem, nem o mês que vem, nem o próximo mês. E aí me diga, como é que você vai conseguir cumprir os seus contratos com seus fornecedores? Como é que você vai conseguir cumprir com os pagamentos dos seus colaboradores? Você vai sucumbir. Então, as penalidades que podem ser aplicadas são essas que nós estamos comentando assim, mas se você tiver em processo de adequação e você tiver um vazamento de dados, pode ser que você possa receber uma multa um pouco, não estou dizendo que não vai deixar de ter uma penalidade um pouco mais branda, mas agora, se você não estiver fazendo nada e acontecer, aí o negócio vai ficar ruim. Tem outra pergunta aqui: em que casos de irregularidade no tratamento de dados quem será a responsabilidade? O controlador e o operador? Bom, aí depende, né, Riva? Porque Exato. Né? O controlador, ele, por exemplo, vamos supor que o Jorge é o controlador e o Riva é o operador. Eu coleto os dados do Lira e eu tenho que dizer para o Rivanildo, você tem que tratar os dados do Lira assim, assim, assado, eu preciso que você tenha esses controles técnicos, administrativos, de segurança, ou seja, eu tenho que dizer para o Rivanildo como é que eu quero que ele trate os dados do Lira. Se o Rivanildo não fizer isso e eu tiver evidenciado, tiver como provar preto no branco que eu passei todas as informações, nós assinamos contratos e mesmo assim o Rivanildo fez, desculpa a expressão, cagou para mim, aí a culpa vai ser só do Rivanildo. Agora, se eu falei para o Rivanildo, trata esses dados aqui. Ah, Jorge, mas eu não tenho nada que eles esperam. Ah, não tem problema, não. Pode fazer assim de qualquer maneira. Você tem certeza, Jorge? Tem. Aí a responsabilidade vai ser minha. Ficou claro, Luiz? Pode colocar aí? Ele pergunta... Pô, o cara está perguntando bastante, hein? Que bom. Não tem problema, não. E o que a lei entende por consentimento? Você responde essa, Riva? O consentimento, Luiz, é você, como o nome já está dizendo, já é intuitivo, né? Já fica fácil. A pessoa, o titular, ele vai fazer uma manifestação livre, tem que ser informada, inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de dados pessoais para finalidade determinada. Note que tem que ter uma finalidade determinada, tem que ficar claro para o titular por que aquelas questões, aquela informação, aquilo está sendo solicitado, e tem que ficar muito bem transparente para ele, e ele vai ter que dar a autorização, o consentimento. E aí, se coloca no lugar da empresa. Esse consentimento, cara, você tem que implementar algum tipo de procedimento que evidencie que aquele titular concedeu aquele consentimento. Porque não adianta você só chegar ali e perguntar, cara, posso pegar teu CPF? Aí o cara pega e passa o número. Qual é a evidência de que ele consentiu você coletar aquela informação que ele está pedindo? Então, o consentimento ele acaba envolvendo uma série de fatores, mas, no geral, você tem que
autorizar aquela coleta e quando o controlador está te solicitando isso, tem que ficar muito claro e transparente para você. Senão, se ele não for claro, tentar enrolar você ali, e em uma violação, o controlador ele vai ser penalizado. E quando fala de ser inequívoco, não é você colocar lá já o chequezinho marcado lá, dizendo assim, se você clicar no aceitar, você está dando o seu consentimento, você está aceitando a nossa política de privacidade, o nosso tempo de... Vocês não estão cumprindo o princípio da transparência. Vocês não estão cumprindo o princípio da boa-fé. Porque você não está deixando o seu cliente, o titular, ter o livre e espontânea vontade de ir lá e conceder que você faça o tratamento dos dados dele. Você quer ver uma coisa que é errada, que vários sites fazem, agora com a política de cookies? Eles colocam lá a página, aí daqui a pouco, depois de uns 4, 5 segundos, aparece uma tarja lá. Aceita os cookies ou recusar cookies? Então, se você aceitar os cookies dele, que você não sabe quais são os cookies que você está aceitando, porque não está bem visível, ele vai e dá acesso à página. Mas agora, se você recusa o cookie, ele vai e não deixa você navegar. Então, ele te força a aceitar as coisas que eles estão colocando ali na página para que você possa utilizar o serviço deles. Então, assim, pessoas que te forçam a fazer isso, se você não tiver tanta necessidade de navegar naquela página, vai procurar outra. Eu vou trazer aqui, refrescar a memória de vocês, dar um refresh aqui. Foi quando eu falei, lembra lá quando os aplicativos ficam perguntando para vocês, se deixa, autorizam eu ter contatos, os seus números? Ah, não, autorizo. É a mesma coisa que vocês fazem. Quando vocês clicam no aceitar cookies ou dar o consentimento, sem vocês saberem o que realmente vocês estão ali assinando virtualmente. Outra provocadinha aqui, que é um assunto aqui, estava dando uma pesquisada, né? É sobre isso aqui, ó. Adequação à LGPD no recrutamento e seleção de candidatos a emprego. Não sei se o que vocês têm a falar nisso aí um pouco. Até mesmo pode ser, chega uma empresa, né, uma recrutadora, entendeu? Que ela pega dado, o cara lá vai lá, preenche uma ficha com nome, CPF, identidade, carteira de trabalho, coloca a vida dela toda ali na empresa, os dados da empresa, e é uma coisa que está no site da Conjur, né? Foi do ano passado. Queria você falar um pouco, né, sobre isso. Existe a necessidade da coleta de todos esses dados para a contratação? Existe essa necessidade? Se existir, porque nós temos... Lembra que eu falei para vocês da lei que tem sobre os remédios controlados? Temos as leis trabalhistas. Se ali na lei trabalhista tiverem que você tem que pedir de A a Z para o colaborador, futuro novo colaborador, você tem que cumprir aquilo ali, porque é uma exigência legal. Existe uma lei que vai sobrepor a LGPD e você vai pedir. Agora, se não tem, peça somente o necessário. Porque quanto mais dados você coloca dentro da sua empresa, são mais controles que você tem que ter e mais chances que você tem de sofrer um vazamento de dados. Ah, eu vou pegar um currículo. Aí, antigamente, né, a gente que é um pouco mais antigo, você colocava a sua vida toda ali, todos os seus documentos ali, achava bonito ter um currículo com 3, 4 páginas, você chegava lá, aí você entregava para a empresa. Recentemente teve uma empresa aí, que eu não lembro o nome dela mesmo, que a menina deixou um currículo lá para concorrer uma vaga, aí eles pegaram lá o currículo da menina lá e colocou para fazer etiqueta de preço de uma roupa, eu não lembro o que foi há um tempo atrás, né? Então, assim, por que nós temos problemas ainda em relação a isso? Por falta de desconhecimento da lei.
Então, eu e o Rivanildo já participamos de diversas lives, eu já participei de bastante lives, e a gente sempre fala assim, de conhecimento, de compartilhar, de conscientização, de evangelização, porque é só com o conhecimento que as pessoas vão entender realmente o que é LGPD. Ninguém, quando nasceu e saiu da barriga da mãe, já saiu correndo. Nós tivemos um tempo ali de colo, depois a gente começou a engatinhar, depois a gente começou a andar escorado nas coisas, dar os primeiros passos sem encostar em nada, e depois a gente começou a correr. É um processo lento. Rivanildo, eu queria que você me ajudasse aqui no meu processo de adequação, mas eu quero ter um retorno em 3 dias ou em 3 meses. Gente, isso não existe. Isso não existe. Se alguém chegar e falar para vocês, eu faço a adequação da sua empresa em 3 meses. Gente, mas corre muito. Que nós estamos aqui há 1 hora e pouquinho falando, e nós não estamos falando de toda a lei. Nós não estamos falando de toda a lei, nós estamos pegando alguns pontos específicos e nós estamos aqui debatendo, esclarecendo para vocês. E vamos pensar numa empresa aí que tenha 2 funcionários, mas o volume de dados que ela armazena, que ela trata, é gigantesco. E vários processos imputam dado nessa base. Vários processos, tem várias entradas. Como é que você vai me dizer que você vai conseguir fazer todo o inventário de dados, todos os mapeamentos necessários, aonde fazem tratamento de dados pessoais em 1 mês? Como é que você vai criar uma política de segurança da informação se você não sabe nem qual é a missão, qual é o valor, ou aonde a empresa quer chegar? Eu vi uns templates na internet, aí eu vou colocar aqui na minha empresa. Eu peguei uma política de privacidade na internet, vou botar no meu site. Pessoal, está tudo errado se vocês fizerem isso. Então, assim, nós estamos aqui dando só um tira-gosto, né, Riva, da lei. Tem bastante coisa para poder fazer. Tem muita coisa. Assim, e eu me atrevo a dizer, já vou deixar você responder, Riva, só para terminar. Eu atrevo a dizer que existam pouquíssimas pessoas que estão num processo, pouquíssimas empresas que estão num processo avançado de adequação LGPD. Pouquíssimas pessoas têm aquela maturidade 100%, até porque várias pessoas têm várias interpretações da lei. Então, assim, não existe ainda nenhum expert. Rio, você me corrija se eu estiver errado, que possa fazer. Eu sei de ponta a ponta tudo que precisa fazer sobre a LGPD, porque a gente ainda está aprendendo. As pessoas ainda estão aprendendo. Mas você eu só ia completar, Luiz, Elira, só um ponto, só para fechar esse assunto, a questão do recrutamento e seleção. Gente, pelo que a gente discutiu aqui, né, a estrutura, né, da LGPD, ela tem princípios, são vários princípios, se não me engano, são uns 10 princípios ali. Dentre eles, desses princípios, tem a questão da finalidade, e depois você tem as bases legais, que são mais 10, que você tem, que são as justificativas. Então, o que acontece? Sempre tem que pensar o seguinte: por que você está coletando aquelas informações? Tem alguma exigência legal? Você tem alguma base legal que te suporte em relação ao que você está pedindo? E sempre pensar da seguinte forma: finalidade. Pede somente o que você precisa. Exemplo, em um processo de recrutamento e seleção, eu já vi em uma ficha perguntar no recrutamento, no momento que eu estou lá preenchendo o currículo, qual o número da minha camisa e quanto eu calço. Para que a empresa precisa saber dessas informações no momento em que um possível candidato, está preenchendo um currículo? Isso aí não é algo que tem que ser perguntar depois que o cara está contratado para questão de uniforme, né? Perfeito. Isso aí é... E uma coisa assim que eu não concordo muito, quando pergunto sobre qual é a tua religião. Eu particularmente, dado sensível. É uma coisa muito pessoal. Tem informações, acho que não são relevantes, que eu acho que
Poderia ter um artifício na lei, a pessoa, no processo seletivo, ela não ser obrigada a fornecer. Entendeu? Mas- Já vi já a questão qual é a opção sexual da pessoa, se a pessoa concorda com isso. Eu acho que isso é uma coisa pessoal. Acho que estão querendo entrar muito no pessoal das pessoas. Pegar dados pessoais da pessoa, dados de fórum íntimo, entendeu? Mas o que eu já comentei aqui, né? E nós estamos debatendo aqui nesse tempo, é a falta de desconhecimento da lei. Essas perguntas que elas estão fazendo são coisas que já são perguntadas 5, 10 anos atrás. São, assim, culturas organizacionais que estão enraizadas nas empresas, nas pessoas, que vai ser muito difícil da gente mudar. Então, assim, não vai ser o Lira, o Jorge, o Rivanildo. A gente pode ficar aqui mais 4 meses, até a véspera do Natal, falando todo dia a mesma coisa. Se as pessoas não estiverem preparadas para a mudança que a LGPD vai trazer, porque segurança da informação, eu me atrevo a dizer, é um legado que a Lei Geral de Proteção de Dados vai deixar para as nossas vidas. É um legado. Nós vamos começar daqui a uns 2, 3 anos ter uma cultura de segurança da informação que hoje a gente não tem. Então, a gente vê, por que vai perguntar a religião ou a opção sexual da pessoa em qualquer tipo de entrevista? Qual é a finalidade? Para que você está pegando essa informação? Mas as pessoas se perguntou, então assim, a gente tem que mudar isso. Mas a gente não consegue mudar isso de hoje para amanhã e nem até o final do ano. Riva, tem uma pergunta para você aí do Francisco. Bom, de certa forma, até parcialmente ele até respondeu, né? Se tem alguma questão legal associada àquele tempo de guarda das informações, ou, por exemplo, alguma transação financeira que ainda está acontecendo, aí a empresa ela tem que manter aqueles dados, por uma questão, obviamente, legal. Mas se não tem nenhuma questão associada, né, nenhuma questão legal que exija que aqueles dados sejam armazenados, o titular ele pode exigir, sim, a exclusão dos dados pessoais dele, tá? Eu não estou com nenhum processo em andamento, não tem nada relacionado com nenhuma lei. Ele pode fazer a solicitação formal pedindo que os dados sejam excluídos, sim. Quer ver isso? Eu quero dar um exemplo de como a gente não pode excluir os dados. Por exemplo, eu sou demitido hoje da minha empresa. Eu estou muito danado da vida com a minha empresa e eu vou pedir a exclusão dos meus dados amanhã. Eles não podem fazer isso. Por que, Jorge, que ele não pode fazer isso se a LGPD me diz que eu posso pedir a exclusão dos dados? Porque tem uma lei trabalhista que obriga que a empresa guarde esses dados por um determinado tempo. E até porque se eu pedir e eles me atendessem, eu não ia receber meu fundo de garantia, nem o seguro-desemprego. Porque como é que eles iriam me dar os meus benefícios que a lei trabalhista me garante se eu chegasse lá e pedisse para deletar e eles pudessem deletar esse dado? O Código de Defesa do Consumidor diz que uma pessoa ele pode reclamar até 5 anos uma compra que ele fez. Aí você fez uma compra, você tem esse direito garantido, aí quando tiver 4 anos e 3 meses, 4 meses, você vai, quero que delete meus dados. Eles não podem fazer. Então, só reforçando, sempre que tiver uma lei vigente no país que obrigue que você faça determinadas ações com dado pessoal, se o titular de dados pedir para que faça determinada coisa, por exemplo, como a exclusão, o empresário não pode fazer, porque existe uma lei vigente que os obriga a ter essa informação guardada. Ficou claro, Francisco? Se você puder escrever no chat aí. Acho que sim. Obrigado, senhores. Eu estava falando aqui, correndo sobre o assunto, sobre LGPD. Tem uma coisa que me chamou bastante atenção, vou jogar aqui na tela. Calma aí, esqueci aqui, vou botar isso aqui. Vocês estão falando isso aqui, acho que posso dizer, já falo. A frase é mais forte que vocês falaram. O caminho para o inferno produtivo é pavimentado
com a falta do LPPD, acho que é lá fora. Acho que aí era um G que queriam colocar aí. Aí o cara, a fonte da Jim Moran é L Enterprise Institute. Uhum. Falando sobre. Eu achei sensacional. O caminho para o inferno produtivo. Acho que escreveram errado ali na hora da tradução. Escreveram ali errado. Tipo, as empresas, como falam, é uma coisa já debatida há bastante tempo. Não é de agora que as empresas hoje elas. Eu tenho uma coisa assim que antigamente não pediam tanto, que era você ir num lugar, o cara chegar e perguntava para você assim, CPF na nota, que você já tem teu CPF cadastrado lá naquela Receita Federal, e o cara lá pergunta CPF na nota. Só que a maioria das pessoas, quando perguntam CPF na nota, aí você quero. Aí pergunta, qual é o seu CPF? Aí você acaba falando o seu CPF para aquela pessoa, que ela vai digitar na maquininha para sair o CPF. Exemplo, você vai numa maioria das lojas hoje, que vai, a mulher pergunta, você quer um CPF na sua nota? Mas não tem a maquininha, às vezes, para você digitar. Você tem que falar o teu CPF para a pessoa colocar lá no computador lá para sair na nota. Que é errado. Você, como falei, você já fala a segurança, uma pessoa ali do lado ali, ela já só está ali e não já sei o CPF dessa pessoa. E um cara hacker, ele já pega e já invade, né? Mas é uma coisa assim, para tu ver quanto tempo já é esse negócio que eu perguntando. CPF na nota? Aqui no Rio não era tanto, era mais em São Paulo. Quando ia a São Paulo trabalhar alguma coisa, ia comer, era automático a mulher perguntava. A mulher até da comidinha ali pequenininha, CPF na nota? Ah, eu quero CPF na nota, para depois lá pegar os créditos e tal. Aí você digita, não, só pode falar? E a gente nem se tocava nisso. E a gente acabava falando nosso CPF, às vezes a pessoa, por uma questão ali, ela já pegava. Então as pessoas têm que se adequar. Caminho, não posso mais fazer meu caixa perguntar. Senhor, tem como o senhor digitar seu CPF aqui para mim, por gentileza? É uma das formas das empresas que, quando pergunta, ela já coloca já a maquininha para colocar. Porque eu acho que eu não sei quem está errado ali. Eu não sei se a empresa está errada em perguntar isso e você informar, ou você informar, você está dando consentimento para que algo aconteça com você. Eu não sei. Não sei o que vocês acham. Mas pode terminar. É porque as pessoas fazem robotizadas de novo, igual eu falei para você. Você não sabe por que você está fazendo, mas você está fazendo. Então, assim, é mais responsabilidade do supermercado, do restaurante, da padaria, quem quer que seja, de orientar para que não seja mais solicitado do que você deixar uma maquininha ali para que a pessoa vá ali digitar, porque você não está dizendo para a pessoa por que está digitando. Elas perguntam assim para você, você tem aqui o CPF cadastrado? Tem. Aí digita aqui. Você vai lá, vai digitar, mas por que você está digitando? Eu não sei, todo mundo digita. Por que eu não vou digitar? Eu vou lá e vou digitar. Mas, assim, orientação, eu costumo falar muito nisso nos hotéis, que quando a gente começa a mudar a cultura organizacional do hotel, que nós devemos colocar lembrete informativo de segurança da informação, tanto para os colaboradores, tanto para os hóspedes. O supermercado tem que fazer a mesma coisa, porque os caras não vão gravar rotinas, mudar rotina que eles já fazem há muito tempo. Mas se todo dia ele chegar e falar assim, lá no banheiro, no vestiário, tanto masculino como feminino, não posso mais pedir o CPF para os clientes. Ela vai embora nesse dia. No dia seguinte, quando ela for trocar de roupa, ela vai ler essa informação. E quando ela for embora daquele mesmo dia, ela vai ler a informação de novo. E assim você vai construindo. Você desconstrói para você construir de novo. Então, assim... Tem um mantra que fala assim, informação é dado. Sim. Informação é dado. Quando você informa alguma coisa, você está dando alguma coisa. Então, se torna-se um dado. Se você passa alguma coisa, alguma informação que você está dando para essa pessoa, e essa informação que você vai dar
tem um número, um código, um CPF, um nome, apartamento, alguma coisa assim, é um dado que aquela pessoa pode, se ela quiser pegar esse dado e usar por má fé, ela vai usar, às vezes você nem sabe. Só dar um exemplo aqui, desculpa, eu queria te cortar, Jorge, mas dou um exemplo aqui que, cara, tem muita gente que fala que eu sou muito chato com isso. Porque, cara, eu sou um cara que eu sou muito pilhado com segurança, tá? Da minha família e principalmente segurança informativa. Banco, essas coisas todas. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu não dirijo, quem dirige é minha esposa, e às vezes eu vou no mercado, eu pego um Uber. Vocês vão achar que é bobeira minha, mas não é não. Eu pego um Uber. Eu venho com o Uber, aí eu entro na portaria do meu condomínio, e aqui na portaria do meu condomínio há uma rotatividade de porteiro absurda. Meu condomínio tem em torno de 400 e poucos unidades, tem uma rotatividade que eu não concordo muito com isso, não. Acho que tem que ter uma segurança. Mas beleza, eu entro aqui no condomínio, aí eu abaixo, eu falo para assim, sou morador. Eu estou dentro do Uber, e o cara que está dirigindo, por mais que eu saiba o nome dele, é para mim uma pessoa estranha. Aí o cara fala para mim, senhor, qual é o seu apartamento? Eu falei, cara, eu não vou falar meu apartamento. Ah, mas por que o senhor não foi? Eu chego pro motorista e falo assim, ó, cara, isso me desculpe, mas nada pessoal não. Mas o cara aqui na minha frente é um estranho, eu não conheço ele. Por mais que não seja ele pode pegar meu apartamento e saber onde que dá para outra pessoa, sem um assalto. Então, eu falei, uma vez, chegaram comigo, cara, eu não vou dar uma informação, porque mega pessoa minha, que é meu apartamento, para uma pessoa que eu não conheço, dentro de Uber, não sei se o cara está gravando, dá meu apartamento ali, e depois, sei lá, usar de má fé. Uma vez não deixar nem entrar no condomínio. Eu falei, não, vou entrar no condomínio sim, porque você está me pedindo meu ir e vir na minha casa. Mas você chegar no seu apartamento e eu uma vez eu estava falando com a síndica assim, mas pô, Luiz, mas você tem que se identificar para entrar. Mas beleza. Eu falei para ela, você não tem um totemzinho aqui na entrada que o cara da moto, ela vai com um cartãozinho e bate, a cancela levanta para o cara entrar que está cadastrado? Porque o pedestre, que assim, pode dar para pedestre, tipo, eu não dirijo. Eu poderia ter um cartãozinho desse, quando eu chegasse na portaria, eu bato ali, a cancela vai levantar, vai demonstrar que eu sou morador, a cancela vai levantar, e eu vou entrar com o Uber. Entrou ali dentro, eu bati o crachá, levantei, entrei ali dentro, caso o Uber faça alguma coisa, já se torna-se responsabilidade de mim. Quer dizer, é uma forma que está tendo os dados no sistema, que esse cartão se comunica com o sistema, levanta, eu entro e não formei na informação para o Uber. Uma vez eu falei isso com a síndica. É só você dar em cartão. Eu não vou falar meu apartamento, não é por conta do morador, por causa do Uber. Tudo bem, o cara pode usar com uma vantagem, mas quanto mais eu tento afinar a questão de segurança, eu expor meus dados, mas um pouco mais de segurança eu estou tendo para mim, para minha casa, para minha família, para qualquer coisa. É exagerado? Não sei se é exagerado, mas eu falo, informação é dado. Dependendo da informação que você dá, essa informação ela pode vir contra você e um dado, e isso pode te gerar um problema. Isso é minha informação. Não sei se vocês concordam. É uma coisa assim que qualquer coisinha eu falo assim, cara, eu fiz na faculdade, meu projeto, né, meu TCC foi sobre segurança da informação, por isso que eu sou muito chato com segurança da informação. Qualquer coisinha, falar já é, dependendo das tuas palavras, já é uma segurança da informação. Sim. Até as tuas palavras, você tem que ter controle daquilo que você vai falar, que faz parte da segurança da informação. Entendeu? Não sei, se vocês é uma coisa... Não está exagerando. Não. Você tem que ter o contato, você tem que ter o cuidado. Tem uma pergunta aqui, é do Luiz Alberto, meu xará de novo. Que medidas devem ser tomadas pelas empresas para que ela se adapte à LGPD? Será necessária a criação de cargos específicos para essa função ou setores na empresa já existem para assumi-la? Na verdade, assim, não sei se o Luiz conseguiu acompanhar todo o nosso bate-papo, mas parte do que foi discutido aqui hoje foi dito o seguinte: olha, a própria lei, ela prevê que as empresas têm que implementar medidas administrativas e medidas técnicas. Dentre as administrativas, a gente falou bastante aqui na questão da própria conscientização, treinamento, medidas técnicas. Aí a gente pode se basear, por exemplo, pela ISO 27001 e implementar, e ela vem bem estruturadinha, né, com várias recomendações que são as melhores práticas para implementar medidas e salvaguardas de segurança da informação. Então, pode se basear pela ISO 27001, tá? E quanto a cargos específicos, nós falamos um pouco sobre o DPO,
que é o encarregado pela proteção de dados. A empresa ela é obrigada, exigida pela LGPD, a eleger um DPO. Pode ser um funcionário, um efetivo, como pode ser uma empresa terceirizada, que hoje o termo está bem difundido como DPO as a Service, né, que é um DPO que é contratado por uma empresa terceira para poder assumir esse papel dentro da empresa. Show. Gente, estamos aí para 1h45 de live. Queria partir já para as considerações finais. Meu amigo Jorge Luiz, das suas considerações finais, o seu trabalho, sua empresa, LinkedIn, contatos. Está aberto aí o microfone para você aí. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, a paciência de vocês de estar nos assistindo aí 1h45 falando sobre lei. Agradeço ao convite do Lira, ao convite do Riva, que é sempre um prazer estar dividindo tela com ele. É um cara que tem muito conhecimento. E assim, pessoal, um conselho se eu puder dar para vocês, para aqueles que querem entrar nessa área de LGPD, tá? Vem para o ramo de hotelaria, porque, irmão, tem uma demanda reprimida aí e não tem braço para poder atendê-las, tá? Então, assim, se vocês procurarem lá no LinkedIn, quem é que fala de hotelaria o dia todo dia, vocês vão me encontrar. Eu acho que eu acho que só tem eu falando por enquanto de LGPD para o setor específico de hotelaria. Então, se vocês colocarem lá no LinkedIn, Jorge Luiz Muniz, e no Instagram, Jorge _Luiz _Muniz, depois eu posso colocar ali no chat. E também. Eu LinkedIn, na descrição do vídeo tem o LinkedIn dos dois, tá? Então tá show. Se chegar lá no LinkedIn, depois vocês encontram tudo. E assim, foi um prazer muito grande. O teu site. Tem sim, www.websecurityconsultoria.com.br. Então, assim, foi um prazer enorme. Se deixar aqui, a gente fala com certeza umas 4 horas fácil, porque tem muito assunto. E assim, Lira, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Pessoal, segue a gente lá nas redes sociais, lá, porque tem muito conteúdo bom de LGPD para vocês poderem consumirem. E no mais, para vocês que estão nos assistindo ao vivo, vão nos assistir no futuro, meu muito obrigado e até a próxima, pessoal. Ivanildo, o microfone é seu, amigo. Gente, assim, só gratidão aí pelo convite, Lira, pela oportunidade de estar falando um pouco, né, sobre LGPD, segurança da informação, enfim, é uma coisa que é bacana, né, porque a gente acaba, de uma forma ou de outra, alguém vai assistir esse vídeo, quem não está assistindo ao vivo vai ver depois e vai aprender alguma coisa. A gente acaba ajudando as pessoas e as empresas a entender o quanto é importante aplicar dentro da empresa e para a pessoa, né, natural, né, o titular, o quanto isso vai ser importante para a vida delas. Então, só agradecer pela oportunidade, tá? Foi bem legal, acho que o bate-papo aqui foi muito, muito bacana. Interagir com a turma, né, com relação às perguntas, é legal também. E dizer que estou aí à disposição. Se quiserem, pode me contactar lá no LinkedIn, e de lá tem lá, como o Luiz falou, né, o Jorge aí falou, tem os meus links lá para as redes sociais e eu estou aberto. Se tiver dúvida, podem me chamar lá, que eu vou estar à disposição para poder responder e ajudar vocês. Gente, eu quero agradecer de fundo do coração vocês aí pela oportunidade. Gente, aqui foi um assunto mais abrangente, mesmo explicando, porque é algo que está começando a ser colocado no mercado, é algo que já é um assunto que está banalizado, é um assunto que está começando sendo aplicado. E aqui a gente falou um pouco de tudo. Não fizemos nada muito aprofundado aqui, fizemos uma coisa mais por cima mesmo. Com certeza eu vou chamar mais pessoas aqui, tanto o Jorge, tanto como o Rivaldo, trazer pessoas aqui que podem entrar num aprofundamento mais técnico, mas, gente, siga que mais vídeos vou colocar, eu vou ver depois, com o tempo, nessa live aqui, trazer algum assunto e vou publicar. Mas eu quero agradecer tudo pela audiência, pelas pessoas que ficaram até aqui agora, deixando seu tempo aqui conosco. E Rivanildo Santos, Jorge Luiz Muniz, muito obrigado, tá? Vocês deixaram muita informação aqui. Quero agradecer vocês de coração. Gente, muito obrigado a todo mundo aí. Se liga aqui no canal. Se você que não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Marque o sininho de notificação. Se você gostou, no final, vá lá e compartilha esse vídeo aí para mais pessoas estarem assistindo. Vá lá no teu WhatsApp,
bota lá, compartilha, dá o link e tal, porque a informação, para chegar na pessoa, também depende de você. Você nos ajudando, compartilhando, se inscrevendo, entrando nos canais, disseminando informação é a melhor coisa que tem, tá? Gente, muito obrigado aí, boa noite e até os próximos vídeos, até as próximas lives. Tchau, tchau. Tchau.